gostaria de convidar os irmãos para nós olhar para Samuel, capítulo 1. A partir do verso 1. A palavra do Senhor nos fala assim, irmãos. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zofé, efranita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Ófina e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porções dobradas, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de coração orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Perguntando, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, como precisamos, Pai, da tua graça, da tua ajuda nessa noite, porque a tua palavra, Senhor, foi lançada aos nossos corações, e nós precisamos, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, tocar em Ti nessa noite, Senhor. Assim como aquela mulher com aquele refluxo tocou no Senhor, permita que nós toquemos em Ti nessa noite, para que do Senhor saia poder pelo Teu Espírito de convencer cada um de nós do nosso pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a compreender o falar do Senhor para cada um de nós. Ensina-nos a nos arrepender diante de Ti, para que haja vida e vida em abundante nessa noite, Senhor. Ajuda cada um de nós, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém
Amém, irmãos. Uma leitura um pouco longa, mas muito preciosa. E nós podemos tirar muitas lições dessa passagem para nós. Mas eu quero, antes de nós comentar essa passagem, eu quero ler um texto lá de Colossenses com cada um de nós, para nós compreender quem nós somos, para que nós possamos compreender quem era Ana e o que estava no coração de Ana, né? Então lá em Colossenses capítulo 3, olha o verso 1, o que diz? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Irmão, como é precioso nós podermos ver que nós estávamos predestinados ao inferno, nós nascemos no pecado, nascemos numa condição, nascemos separados de Deus, nascemos inimigos de Deus, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Deus enviando o seu Filho, nos resgatando, como diz lá em João capítulo 15, onde o Senhor Jesus, né, muitas vezes nós falamos assim, com a minha força eu busquei o Senhor. O Senhor diz assim: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu é que vos escolhi, e vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Né? Então, o mais precioso de tudo isso é que o Senhor nos encontrou lá na lama, e nos tirou da lama. Agora Ele quer que nós toquemos nele, estejamos aos pés dele, ouvindo ele, para que então tudo aquilo que ele tem para nós, ele possa nos entregar, né? Mais interessante é que quando nós não tínhamos condições, ele foi, ele nos acolheu. Agora, irmãos, ele espera nós ir até ele, né? Nós irmos até ele. Então nós podemos ver esse texto aqui, se nós realmente fomos ressuscitados juntamente com Cristo, então nós precisamos compreender, nós precisamos sondar o nosso coração e ver o que está acontecendo conosco. Será que eu creio realmente? Será que eu tenho a vida de Cristo em mim fluindo graciosamente? Então, irmãos, é sinal que eu ressuscitei com Cristo. E se eu ressuscitei com Cristo, eu preciso ter uma posição, buscar as coisas do alto, não as que são aqui da terra, buscar as coisas de Deus, buscar tudo aquilo que naquilo que Deus está envolvido. Eu preciso me envolver, sabe? Eu preciso me envolver nas coisas que Deus está envolvido, porque... E aí o verso 12 ele diz, pensai nas coisas do alto, pensai, continuai pensando. Agora, por que eu preciso pensar nas coisas do alto? Porque eu morri com Cristo, porque o verso 3 é porque morrestes, porque nós morremos, e a nossa vida está aonde? Está em Cristo, em Deus, né? Aí é que nós precisamos compreender que pela fé nós vivemos aqui nesse mundo, mas a nossa vida realmente está lá com o Pai. Quando nós temos essa plena certeza, irmãos, o que vai acontecer com o nosso viver aqui nesse mundo? Simplesmente fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus, sabe? E agora, com esse texto muito firme na nossa mente, e esse início do verso 4 dizendo assim, quando Cristo que é a nossa vida, só até aqui, quando Cristo que é, ela não vai ser, ela não pode, ela vai, um dia ela vai, não, a palavra de Deus está dizendo, quando Cristo que é a nossa vida, sabe? Isso é uma certeza que nós precisamos ter, que Cristo realmente é a nossa vida. Se nós ressuscitamos realmente com Cristo, se nós cremos na nossa morte com Cristo, então nós precisamos ter certeza que Cristo é a nossa vida. E se Cristo é a nossa vida, nós podemos ir lá para o texto que nós iniciamos, que nós vamos ver o que estava no coração de Ana, né? Esse texto aqui, irmãos, ele fala muito o que estava acontecendo aqui em Samuel. Nesse início, o Senhor estava sem o sacerdote. O sacerdote que estava ali naquele lugar era Eli, já velho, não conseguiu ensinar seus filhos, e os seus filhos, os 2 sacerdotes rebeldes. Veja aqui em 1 Samuel, veja o capítulo 2. No capítulo 2, veja como que eram os filhos, como que estava o sacerdócio de Deus.
né? Como que estava o sacerdócio de Deus na terra, nesta época aqui. A partir do verso 12, nos fala assim, 1 Samuel 12, capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Irmãos, olha aqui como que estava o coração de Deus. Tinha lá seus sacerdotes, aqueles que eram para trazer toda a instrução de Deus para o povo, ensinar o povo. Eles tinham o que no coração? Eles não se importavam com Deus. Eles não queriam saber de Deus, né? E se nós continuar lendo, nós vamos ver algo muito, muito terrível acontecendo aqui. No verso 13, pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo a Israel que ia ali a Siló. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que o Senhor estava sem sacerdote. Então o Senhor pega Ana, estava sem filho. 2 necessidades: Deus sem um sacerdote e Ana sem um filho. Ana amava o Senhor, e Ana vinha, e ali no texto que nós lemos, Ana subia de ano em ano junto com seu marido ali, e Ana percebia, Ana via a posição de Ófni e Finéias. Então Ana percebeu a dor que ela estava sentindo por não ter filho. Ela era zombada, ela era desprezada pela outra rival, né? E ela percebeu aquela dor que ela tinha, era a mesma dor que Deus tinha, porque ela via ali naquele momento, naquele instante, naquelas vindas dele, que Deus não tinha um representante na casa dele. Deus estava sem um representante. Então Ana, com toda aquela amargura no coração dela de não ter filho, mas por isso que ela ora daquele jeito, diz: Senhor, se tu me deres um filho varão, né, eu vou servir primeiro ao Senhor, porque a minha dor é grande, mas a tua é mais. Então eu quero, se o Senhor me der um filho, homem, eu vou devolver ele para o Senhor, porque a tua casa está sem um representante, sem um sacerdote. Então percebe, irmão, o coração de Ana, que a dor dela era grande, mas ela percebeu que a dor do coração de Deus era mais ainda, a necessidade de Deus era mais ainda. Por isso, irmãos, que nós, cristãos hoje, que temos a incumbência do testemunho do Senhor, porque, irmãos, uma coisa nós precisamos compreender, que nós lemos o texto, nós precisamos buscar as coisas de Deus, não as coisas aqui da terra. E buscar as coisas de Deus para trazer realidade espiritual para aqueles que o Senhor tem ainda para salvar neste mundo, nessa terra, né? Então nós devemos buscar do alto toda a instrução para que as vidas que estão à nossa volta possam compreender. Por isso que Ana, ela estava amargurada de alma, amargurada de coração, né? Por isso que ela deu aquela posição de orar, né? Orar. Agora nós precisamos compreender, vamos trazer para a nossa realidade, vamos pegar esse ponto aqui, essa amargura do coração de Ana, o desejo de um sacerdote de Deus, porque uma coisa nós precisamos compreender, irmãos, nós precisamos compreender urgentemente, que Deus ele não vai se mover fora da sua igreja. Ele precisa da sua igreja. Deus é poderoso, Jesus é poderoso para fazer tudo, mas Ele se colocou nessa condição que Ele se move a partir do momento que a sua igreja se move. Por isso que Ele quer revelar todo o propósito dEle para nós, para que nós então possamos dar esse passo de fé, dizer: Senhor, usa-me, né? Usa-me. Mas sabe por que nós não somos usados muito pelo Senhor nesses dias? Nós podemos compreender um pouquinho quando Paulo, lá em Atos, ele dá instrução para aqueles diáconos, aqueles bispos de Éfeso, quando ele chama eles para vir lá, quando eles chegam lá, eles instruem,
eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. A minha vida só é preciosa para cumprir a vontade de Deus, só isso. Mas nós não servimos tanto ao Senhor porque a nossa vida muitas vezes é preciosa para nós. E nós precisamos compreender, e aí a gente conhece, a gente sabe, a gente consegue fazer um diagnóstico do mundo que está hoje. Como que está? Não precisamos nem olhar não podemos olhar para o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos olhar para a igreja do Senhor. Uma igreja corrupta, uma igreja misturada, uma igreja que está mais misturada com o mundo do que com Deus. E nós precisamos sentir a dor que o Senhor Jesus está sentindo por essa igreja que Ele salvou. Porque Ele disse assim, ó, eu edificarei a minha igreja. Então, irmãos, em quantos lugares a gente percebe irmãos que confessam o Senhor misturado com o mundo? E nós precisamos ver isso e ir aos pés do Senhor e clamarmos a Ele. Senhor, dá-nos a graça de nós sermos luz, porque quando o Senhor Jesus disse lá, vocês, falando para os discípulos e falando para nós também, vocês são a luz do mundo. Ele não falou vocês serão, vocês são a luz do mundo. E vocês são o sal da terra. Só que daí ele deu uma advertência lá, ó. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não tem como, né? E ele falou que o sal, se não restaurar o sabor, ela não presta para nada, a não ser para ser jogado fora, né? Então nós vamos andar um pouco pela palavra para nós compreendermos como que está, o que o Senhor deixou escrito e como que está o mundo nesses dias. E para nós compreender o mover nosso diante de tudo isso. Isso é uma afirmação do próprio Espírito Santo falando. Na época que o Senhor falou, parecia que era aquela época, mas se nós olharmos para hoje, não foi para aquela época, foi para nós, né? Veja o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e a ensino de demônios. Olha que palavra pesada. O Espírito afirma expressamente que na igreja, porque aqui está falando, não está falando para as pessoas do mundo, está falando para a igreja, né? A igreja. Então ele fala assim, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé e vão obedecer espírito enganador. Não é isso que nós vemos hoje na religião. A gente liga a televisão, o que a gente vê hoje, né? É algo muito semelhante a isso. E aí ele segue dizendo assim, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe casamento e exige abstinência de alimento, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então veja só, irmãos, como isso precisa chamar a nossa atenção nesses dias em que nós vivemos. E a gente percebe a dor do coração do nosso Deus, que se entregou naquela cruz, morreu naquela cruz, e aí as pessoas começam a sair fora do propósito do Senhor para buscar os seus próprios interesses. Por isso que nós lemos lá, que se nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto, estar olhando para o Senhor, não olhar para as coisas mais aqui de baixo, porque se nós ressuscitamos com Cristo e começamos a olhar aqui para a circunstância nossa, irmãos, nós vamos estar desse jeito, nós vamos começar a nos enganar, as pessoas vão começar a nos enganar e nós vamos achar que isso está certo, né? Agora vai um pouquinho mais para frente em 2 Timóteo capítulo 4 também, para nós ver algo bastante terrível também. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, fala assim, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso não é uma realidade, 2 Timóteo capítulo 4, sabe? É uma realidade muito firme para nós. E aqui fala, pois haverá tempo, e esse tempo chegou. Irmãos, se você quiser encher esse ambiente de gente, de pessoas, pregue sobre cura, pregue sobre milagres, sabe? Que você vai encher.
Pregue sobre finanças, que tu vai encher esse local. Mas agora, quando você fala que nós precisamos morrer com Cristo, que nós morremos, que nós devemos deixar esse mundo para lá e buscar as coisas do alto, né? São poucos os que querem. Por isso que esse pouco que os que querem, o Senhor precisa pegar nós e tirar todos os entulhos do nosso coração para que Ele possa usar, para buscar, para clamar por vidas, como Ana clamou pelo Senhor. Quando Ana percebeu aquela situação que estava ali naquelas circunstâncias, sacerdote corrupto, sacerdote não se importava com Deus, sacerdote que era para ensinar o povo, eles não se importavam, sabe? Então nós precisamos ter essa mesma dor no coração que Deus está sentindo nesses dias, porque essa palavra, irmãos, está se cumprindo hoje, né? Olha o verso 4: e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe? Então nós, como cristãos, como aqueles que foram redimidos, fomos ressuscitados com Cristo, buscando as coisas do alto, nós precisamos compreender como que Deus está se sentindo nesses dias. Por isso que Cristo ainda não voltou. Cristo vai vir buscar uma noiva. E como que está essa noiva? Como que está essa noiva? Sabe? O Senhor conta com um pequeno remanescente para buscar uma multidão de vidas. Mas nós precisamos sentir essa dor no coração e clamar para Ele. Como Ana, Ana, com amargura no coração, ela clamou ao Senhor. E ela foi aquela que intercedeu ali. E o Senhor então abençoou Ana, né? E a gente vai ver, irmãos, que depois que Ana então entregou aquele menino, quando o Senhor começou a falar com aquele menino, o Senhor começou a usar ele, ainda menino, porque a urgência era muito grande. Irmãos, para que o sacerdote, para ele assumir a função de sacerdote, ele tinha que ter 30 anos. Mas o Senhor usou aquele menino, acho que, se não me engano, com 12 anos. O Senhor já falava para ele. O Senhor já começou a trabalhar, porque a urgência era grande, sabe? Então, e nós precisamos compreender que nós fomos esses, irmãos, chamados pelo Senhor para dar testemunho, para sentir todo o peso da responsabilidade de falar as coisas que o Senhor tem para nós. Veja como a responsabilidade ela é muito grande para cada um de nós, né? Veja em 2 Coríntios, capítulo 5, o que a palavra nos fala para nós, irmãos, que ousamos um dia o Senhor se revelar a nós e nós dizer: sim, Senhor, eu quero, sabe? Porque muitos, o Senhor se revela e diz: não, Senhor, eu não quero, a minha vida aqui está muito boa. Mas nós estamos aqui hoje porque nós falamos: sim, eu quero, Senhor. E aqui em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, ele fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então veja, tudo provém de Deus, que Deus nos reconciliou consigo para que nós tivéssemos o ministério da reconciliação, né? E aí ele fala assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus confiou a nós a palavra desses que estão no mundo ainda, desses que o Senhor já separou antes da fundação do mundo, como nós, que Ele já revelou para nós. Ele tem muitos ainda para revelar. Agora Ele precisa que nós tomemos a nossa posição para que nós possamos buscar para reconciliar com Cristo todos aqueles que estão ainda aí no mundo. E agora veja só, irmãos, no verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, irmão, nós somos embaixadores, né? Embaixador, irmãos, é algo tremendo. O Senhor disse, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, ali o Senhor nos deu, ali é nosso, sabe? Então, onde nós estivermos, irmãos, qual é a lei que domina ali? A lei do alto, a lei de cima. Porque se nós ressuscitamos, buscamos as coisas do alto. Então, todo o nosso viver precisa ser pautado na lei de Deus e não na lei. Então, o embaixador, quando ele vai para o país, naquele local onde ele está, naquele terreno onde ele está no país que não é dele, naquele local, a lei que prevalece ali é do país dele, de origem, né? Então, nada daquele país onde ele está não pode entrar lá e fazer o que quer, porque a lei que está lá dentro se origina lá do país dele. E nós somos embaixadores de Deus, sabe? Então, precisamos realmente botar a boca no pó e dizer, Senhor, revele-se a mim, fale a mim, porque eu quero ser útil ao Senhor, né? E se nós formos um pouquinho mais, irmãos, nós podemos ver quanto o Senhor tem falado para nós e quanto nós somos preciosos para o Senhor. Nós não precisamos ir lá, mas em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nos diz assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que privilégio, né? Nós somos sacerdotes, né? Assim como Samuel, né? Como naquele tempo o Senhor não tinha um representante ali, então o Senhor teve que usar Ana, tocar no coração de Ana, para que então Ana pudesse arder no seu coração, para que o Senhor pudesse ser honrado naquele local. E Samuel foi um daqueles que honrou o Senhor durante toda a sua vida, né? E assim o Senhor conta conosco também, porque nós somos uma raça que estava predestinada ao inferno, mas nós fomos eleitos por Deus. Nós fomos aqueles que foram tirados, então nós precisamos honrar o nosso Senhor com essa preciosidade que Ele tem trazido para nós. Agora aí nós podemos dizer, mas é muito difícil, mas eu não tenho condições, mas eu não tenho tempo, mas eu não conheço toda a palavra do Senhor. Vá para Hebreus, capítulo 4. O Senhor nunca nos desamparou, irmãos. O Senhor nunca nos desamparou e nos deixou, se revelou a nós e agora vocês se virem, né? Porque aqui em Hebreus capítulo 4, verso 14, vai nos falar assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que passou do véu, está lá no trono, né? Ele está no trono. Agora veja o verso 15, porque não temos... irmãos, e o sumo sacerdote, aquele que era formado aqui na terra, que era homem, ele tinha que ser capaz de condoer-se pelos ignorantes. Ele tinha que ter essa qualidade, né? Porque por isso que o sumo sacerdote era um só sumo sacerdote. Agora nós temos o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus, que está além do véu, que está à destra da majestade. E aí ele diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sabe? Então, não temos desculpa, irmãos, dizendo assim, mas é muito difícil. Não, o Senhor conhece nossa estrutura, porque Ele foi homem. Ele teve as mesmas dores que nós, Ele teve os mesmos medos que nós. Ele teve desejos também. Porque Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sabe? Então Ele tinha um desejo, mas o que Ele fez? Ele pegou o desejo dele e colocou debaixo da soberania do Pai, sabe? Então é esse Senhor que nós podemos nos achegar a Ele. É esse Senhor que conhece toda a nossa estrutura e sabe que nós somos fracos,
Por isso que ele já venceu por nós, né? E aí o verso 16 fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tá? Então nós devemos nos achegar assim, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa debilidade, chegar diante do Senhor. Assim como Ana chegou. Ana chegou amargurada de coração porque ela tinha um desejo. E nesse caminhar, nesse olhar de ano em ano, ela percebeu que Deus também tinha um desejo, estava sem um representante. Então ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar. Primeiro para o Senhor. Sabe? Ela não pediu para ele, depois o Senhor, ela não pediu: ó Senhor, vamos fazer um negócio aqui, você faz com que eu tenha um filho, eu devolvo esse filho para o Senhor, e aí depois você me dá mais filhos, tá bom? Não. Ela diz: ó, se o Senhor me der um filho varão, eu devolvo ele para ti. Sabe? Então, olha o coração, olha onde que estava o coração dela, né? E assim nós, irmãos, precisamos ter essa mesma postura diante de Deus, porque nós somos fracos e o Senhor conhece a nossa estrutura. Então, quando nós nos acheguemos diante do Senhor com a nossa fraqueza, aí Ele vem com o socorro dEle e Ele nos capacita, sabe? E mais um texto que nós podemos também, não precisamos ir lá, mas Gálatas capítulo 3, verso 13, vai falar assim que Cristo nos resgatou da maldição do pecado, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar, sabe? Ele se fez maldição por nós, para nos libertar, para nos dar a capacidade de nos achegar diante do trono, com confiança, sabe? Dizendo assim: Senhor, eu ressuscitei com Cristo, eu quero, Senhor, eu quero buscar as coisas do alto, eu quero buscar o Senhor, mas Senhor, olha para a minha vida, olha para a situação, olha para essa circunstância minha, porque eu não consigo, Senhor, sabe, chorar com amargura de coração, ver a situação nossa, né? Porque o Senhor também tem uma necessidade, Ele quer limpar o nosso coração, Ele quer se revelar a nós, para que nós damos um testemunho nesse mundo perdido, nesse mundo evangélico perdido. Eu tenho sempre falado, o Senhor está buscando um povo dentro do seu próprio povo, sabe? Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, foram muitos povos, foi muita gente para lá, foi muita gente, mais de 2 milhões de pessoas que foram levados, e esse povo prosperou lá na Babilônia, esse povo teve liberdade de negociar, a sua vida próspera, foi próspera lá na Babilônia, eles podiam se reunir, ler a palavra, ler o Torá, mas eles não podiam sacrificar. Então quando o Senhor cumpriu os seus 70 anos, que o Senhor falou através do rei para que eles pudessem voltar, um pequeno remanescente, né? A primeira leva, 50 mil pessoas voltaram para Jerusalém, para ali edificar o altar, edificar o templo, e depois foram mais 2 levas que vieram, mas pouca gente. Então foi um pequeno remanescente, porque o resto estava muito bem na Babilônia, né? Estavam muito tranquilos na Babilônia, estavam felizes lá, estavam prósperos, mas o lugar de adorar, o lugar de sacrificar era em Jerusalém, sabe? Então nós precisamos compreender que nós somos a igreja do Senhor, fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, e não pertencemos mais a nós, mas pertencemos ao Senhor. Então nós precisamos começar a olhar a situação que está esse mundo e nos preparar para a volta do Senhor, ser útil para o Senhor, porque Ele quer um povo forte, Ele quer um povo que não olhe para circunstância nenhuma, Ele quer um povo olhando para Ele, para que Ele então possa pegar esse povo, para que quando o anticristo se manifestar, esse povo esteja firme, né? Esse povo esteja firme para não adorar o anticristo. Porque, irmãos, se é uma coisa que se nós perceber, que se nós olhar a cristandade hoje no mundo, no modo geral, vai adorar o anticristo e nem vai se preocupar, sabe? Então hoje o Senhor tem chamado, nós, tem chamado a nossa atenção, né? Nós estamos aí em Hebreus, vai um pouco mais para Judas, verso de número 3 e 4, nos fala assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé,
que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que palavra, hein? Sabe, o Espírito Santo aqui pegando Judas, dizendo assim, ó, você escreve algo que eu quero, não aquilo que você quer. E ele fala assim, para que nós possamos batalhar diligentemente pela fé que foi dado a cada um de nós. Olha que precioso isso, né? E aí ele segue dizendo no verso 4, pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Não é isso que está acontecendo no mundo hoje, irmãos? Então, como nós precisamos que realmente o Espírito Santo chame a nossa atenção para nós não sermos tragados por esse mundo, para que nós sejamos um povo santo, um povo separado, um povo onde realmente a palavra do Senhor é rema para nós, né? Ela se torna real para as nossas vidas e nós possamos batalhar. Nós estamos numa guerra, irmãos. Nós fomos arregimentados por Cristo. Cristo se entregou naquela cruz para nos arregimentar para esse exército dos céus. E Ele é o nosso general. Então, como nós precisamos olhar para Ele, receber toda a instrução dEle, para que então nós possamos vencer o nosso inimigo. Na força dEle, não na nossa força. Porque na nossa força o nosso inimigo nos vence todo o tempo, né? Agora na força do Senhor, não. Na força do Senhor, quando o Senhor está na frente, Ele não tem como, porque Ele já foi vencido. O diabo, nosso adversário, já foi vencido. Ele vai lançar suas setas na mente dos cristãos, para querer tirar nós dessa posição que nós herdamos, como nós lemos lá em Colossenses. Porque morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Nossa posição é aí, irmãos. Nossa posição pela fé é ali, é em Cristo. E o diabo não pega nós. Não pega. Ele pode lançar suas setas, pode trazer dificuldades, mas nós sabemos que Cristo vai passar juntamente conosco essas dificuldades, né, para a glória dele. Então, para nós encerrar, caminhar para o final, vamos voltar lá para 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor lhe dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltava para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Olha que preciosidade isso, né? Olha que Ana angustiou-se no coração. Então os dois se satisfizeram ali naquela condição, né? Ana querendo o filho, devolveu para o Senhor. E então o Senhor, abençoando ela, satisfez o desejo do coração dela, com mais filhos, né? E o Senhor se satisfez porque Ana concebeu e deu à luz a Samuel, e Samuel crescia, sendo instruído pelo Senhor. Então os irmãos percebem como é precioso nós estarmos aos pés do Senhor, como é precioso nós poder ouvir a voz do Senhor e ver qual é o desejo do Senhor nesses dias que antecedem a sua volta. O que está no coração do Senhor? Se nós formos para a palavra e nós formos olhar para esse mundo, para os cristãos da nossa época, a gente vai perceber, irmãos, que nós somos a última geração. O Senhor voltará. Agora, como é que o Senhor vai encontrar a sua igreja? Como é que o Senhor vai encontrar a sua igreja? O Senhor muitas vezes conta conosco para nós fazer uma revolução aqui nesta cidade. A partir do momento que nós nos colocamos diante do Senhor, Ele pode nos usar de tal forma que essa cidade vira do lado avesso. Aquilo que nós vimos ontem, eu penso que todos nós passamos ali por aquelas avenidas ali ontem e a gente vê o fervo de gente
bebendo, se divertindo, fazendo arruaça, ninguém preocupado com o Senhor. E naquele monte ali, tem muitos que o Senhor tem que salvar, tem muitos que o Senhor precisa salvar. Agora, quem é que o Senhor vai usar? Quem? A sua igreja, porque nós somos embaixadores de Deus, né? Nós somos os representantes de Deus. Lá em Alto Alegre, tem muitos para o Senhor salvar. Quem o Senhor conta, né? Então, irmãos, como nós precisamos ir aos pés do Senhor, com dor no coração, sabe? Se realmente Cristo é a nossa vida, se Cristo é a nossa vida, precisa ter um peso, porque senão Cristo não é a nossa vida. Se não tiver um peso pelas vidas, se não tiver um peso pela igreja do Senhor, se nós não tivermos um peso de oração em prol das vidas perdidas, ó irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo? Sabe? Precisamos voltar aos pés do Senhor, nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Vê se em mim há um caminho mau, Senhor, guia-me pelos caminhos da justiça, pelos teus caminhos, Senhor. Sabe? Então que realmente o Senhor nos ajude, irmãos, a realmente nós voltarmos para a simplicidade do Evangelho de Cristo, porque é aí que há a salvação, a simplicidade do Evangelho, a nossa morte com Cristo, sabe, a nossa vida incluída ali naquela morte, sabe? É isso que o Senhor quer, é isso que é o Evangelho, e é essa simplicidade que salva, é esta simplicidade que salva, e todos nós temos capacidade, porque todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados no Espírito Santo, e temos condições, irmãos, de olhar para o Senhor e dar um testemunho para a glória do Senhor. Amém? O Senhor nos ajude. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais essa noite, por mais essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, por essa exortação firme. Agora, Senhor, nós rogamos como igreja do Senhor, como aqueles redimidos, Senhor, que foram comprados com o precioso sangue do Senhor, aqueles, Senhor, que estamos diante do trono da graça nesse momento. Nós estamos aqui, Senhor, para receber toda a graça, toda a misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para receber toda a provisão que vem do alto. Leva-nos, ó Pai, ao pó, leva-nos a um profundo arrependimento, Senhor, para que a vida de Cristo realmente se manifeste em nossas vidas. Porque muitas vezes, Senhor, nós temos falado que Cristo é a nossa vida, mas quando nós vamos viver o nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso lazer, quem realmente assume o controle é nós e não Cristo. Por isso nos perdoe, Senhor, nos dê um arrependimento profundo nesse momento, Pai, para que o nosso coração seja realmente ganho pelo Senhor, para que o nosso coração realmente seja transformado para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor, que se encontra nesse lugar, Senhor. Visita cada um de nós, não deixe nós dormirmos, Senhor, enquanto nós não nos arrepender diante do Senhor. Aviva a Tua obra nesse lugar, Senhor. Que o Espírito Santo nos incomode, Senhor, porque o Espírito Santo tem a Tua palavra e tem elementos para nos convencer do pecado, Senhor. Ajuda cada um de nós, é o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.